Olá, pessoal, e bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada de Pílulas do L'inspiegabile. Finalmente, a série mais amada está de volta ao canal, aquela que sempre representou um pouco a alma do L'inspiegabile. Nos últimos meses, vocês me enviaram muitas mensagens, comentários, e-mails, todos com o mesmo pedido. Queremos um retorno às origens. Vocês pediram que eu trouxesse de volta alguns temas que abordo em vídeo. Embora tenha demorado um pouco, no final atendi ao pedido de vocês. Para esse grande retorno, eu não poderia escolher outro tema senão um clássico, um daqueles que nunca deixa de fascinar e gerar discussões. Desde que o homem olhou para as estrelas, o tempo virou sua maior obsessão. Tentamos medi-lo, entendê-lo, dominá-lo, mas quanto mais tentamos, mais ele escapa de nossas mãos. E relacionada a esse assunto, a ideia de viagens no tempo é certamente uma das ideias mais fascinantes. Das antigas lendas sobre divindades, capazes de mudar o destino, até os relatos modernos de cientistas que dobram as leis da física, essa obsessão atravessa nossa cultura há séculos, alimentando sonhos e medos. E uma pergunta que nunca deixa de nos perseguir: é realmente possível viajar no tempo? Hoje vou falar para vocês sobre 7 teorias científicas e filosóficas que, segundo dizem, poderiam tornar tudo isso plausível. Aqui estão, então, 7 teorias surpreendentes sobre viagens no tempo. A relatividade geral de Einstein. Um nome sempre surge em discussões sobre viagens no tempo. Um nome que transformou para sempre nossa visão do universo. Albert Einstein. Antes dele, o espaço e o tempo eram considerados duas entidades separadas, duas dimensões distintas e imutáveis que definiam a realidade em que vivemos. Mas Einstein, com sua teoria da relatividade geral, fez algo revolucionário. Ele curvou o próprio tempo. Para entendermos melhor, imagine o universo como uma enorme folha elástica, um tecido invisível chamado espaço-tempo. Cada planeta, cada estrela, cada forma de matéria exerce um peso sobre esse tecido, criando uma curvatura. É essa deformação que percebemos como gravidade, mas se a gravidade pode curvar o espaço, então isso significa que ela também pode curvar o tempo. Perto de corpos muito massivos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, o tempo passa mais devagar. Não é ficção, é física pura. Os relógios, colocados próximos a um campo gravitacional intenso, passam mais devagar do que aqueles distantes dele. Ou seja, o tempo não é o mesmo para todos. Dessa ideia nasce um dos conceitos mais fascinantes e inquietantes da ciência moderna: o túnel de buraco de minhoca no espaço-tempo, capaz de conectar 2 pontos distantes do universo, ou até mesmo 2 momentos diferentes. Em poucas palavras, entrar em um ponto do universo e sair em outro tempo. Os cientistas nunca observaram um diretamente, mas as equações de Einstein não os excluem de forma alguma. E se fosse exatamente ali, entre as distorções desse tecido cósmico, a chave para superar o limite mais absoluto de todos? O próprio tempo, talvez afinal o tempo, não é uma linha como acreditamos, mas um círculo que só espera ser dobrado. O princípio da autoconsistência de Novikov. Imagine só por um momento que você pudesse voltar no tempo. Você tem uma única missão: impedir que um terrível evento histórico aconteça. Talvez você queira salvar uma vida inocente, evitar uma catástrofe que mudaria o curso do mundo, ou alterar o destino de uma guerra que marcou gerações inteiras. Você se prepara com um cuidado maníaco, estuda cada detalhe, cada movimento, cada instante que separa o antes do depois. Você planeja, calcula meticulosamente e simula mentalmente todos os cenários possíveis. E então, finalmente, você consegue. Você atravessa a barreira do tempo, se encontra no passado, um mundo familiar, mas estranhamente diferente. Como se respirasse em outro ritmo, como se a realidade vibrasse em frequência diferente. Você chega ao momento decisivo, sente o coração acelerado e a adrenalina queimando nas veias. Você sabe que basta um gesto, uma palavra, um simples movimento para reescrever tudo, mas então algo dá errado. Um imprevisto insignificante, uma distração banal, uma palavra dita para quem você não deveria ter falado e, incrivelmente, o evento que você queria impedir acontece do mesmo jeito. Aliás,
acontece justamente por sua causa. Sua tentativa de mudar os eventos acaba tornando-os inevitáveis. Esse é o cerne do princípio da autocoerência de Novikov, teoria dos anos 80 do físico russo Igor Novikov, um dos maiores estudiosos de cosmologia relativística e buracos negros. Novikov observou que, se a viagem no tempo fosse possível, o universo não toleraria contradições lógicas ou paradoxos temporais. Para ele, o tempo não é um rio caótico que se desvia livremente, nem um conjunto de caminhos alternativos. É, na verdade, um mecanismo perfeitamente coerente, onde cada evento se encaixa como uma engrenagem de um relógio cósmico. Em outras palavras, você pode viajar no tempo, sim, mas de forma alguma pode mudar o passado. Cada uma de suas ações, até mesmo aquela que nasce com a intenção de modificar alguma coisa. Aliás, ela já faz parte do fluxo temporal, já está escrita e já aconteceu. Ao tentar evitar um desastre, você pode perceber, horrorizado, que sua intervenção o causou. O paradoxo do avô, onde um viajante volta no tempo para impedir o nascimento do ancestral, torna-se impossível. A realidade sempre acha um jeito de ser coerente. Nada de universos alternativos, nada de linhas do tempo divergentes, apenas uma linha do tempo sólida e implacável que se defende de qualquer tentativa de ser alterada. Mas é nesse ponto que a teoria se torna ainda mais inquietante, segundo Novikov. Mesmo que acreditemos ser livres em nossas escolhas, na verdade podemos ser instrumentos do próprio destino. Cada decisão que tomamos, cada desvio no curso dos eventos que pensamos poder provocar, pode já estar escrita no roteiro cósmico. O tempo não é apenas um contexto em que agimos. É uma entidade que nos engloba, que molda nossas ações para que tudo permaneça coerente como deve ser. A pergunta, então, surge espontaneamente. E se tudo já estivesse realmente escrito, se até mesmo a nossa tentativa de reescrever o destino não fosse nada além de uma parte inevitável do próprio destino? E se passado, presente e futuro estivessem conectados em um plano impossível de alterar? É uma perspectiva que faz gelar o sangue, porque sugere que o livre-arbítrio pode ser uma ilusão e que cada um dos nossos gestos, cada escolha aparentemente espontânea, é na verdade um fragmento necessário de uma história já concluída. O tempo, nessa visão, não é apenas um fluxo. É um juiz silencioso, implacável e coerente, que vigia para que nada escape à sua ordem imutável. A interpretação abrange vários mundos. Feche os olhos e imagine-se diante de uma floresta que se estende ao infinito, envolta por uma névoa fina, quase imperceptível diante dos seus olhos. Você vê um caminho, mas depois de alguns passos, ele se bifurca. Uma estrada vai para a esquerda, a outra vai para a direita, e então essa situação se repete novamente. Independentemente do caminho que você escolhe, de novo, e de novo, e de novo, toda vez que você escolhe uma direção, infinitamente. Outras seguem ocultas como portas fechadas para mundos que você jamais conhecerá. O que acabei de descrever para você é a imagem perfeita para representar a teoria da interpretação de muitos mundos. Uma das ideias mais fascinantes e, sob certos pontos de vista, inquietantes da física moderna, a teoria nasce no coração da mecânica quântica, onde as leis da realidade parecem se dobrar, onde nada é certo até que seja observado. Foi proposta em 1957 pelo físico americano Hugh Everett III, e o que isso sugeria era algo realmente chocante. Cada possibilidade, cada escolha, cada evento que poderia acontecer, na verdade acontece de verdade. Mas não aqui, não no nosso universo, mas em um mundo paralelo que se separa do nosso como um novo ramo daquela infinita floresta cósmica. Segundo essa visão, o universo é um multiverso não único, uma rede imensa de realidades que se ramificam continuamente a cada instante, em cada lugar, para cada mínima decisão tomada por qualquer ser vivo ou por qualquer partícula. Sempre que você decide atender ou ignorar uma ligação, pegar ou perder um trem, o universo se divide em uma linha do tempo. Você disse sim e em outra você disse não. Em uma você chegou a tempo e em outra ficou para trás. E se tudo isso fosse verdade, o próprio conceito de viagem no tempo teria um significado completamente diferente, porque voltar ao passado
não significaria mudar o que já aconteceu, mas sim se mover para outra linha do tempo. Outro ramo da floresta onde suas escolhas ou ações do passado criam um novo universo. Em poucas palavras, sob essa perspectiva, toda tentativa de viajar no tempo não alteraria a história, mas a multiplicaria. Talvez em algum lugar exista outro você que fez uma escolha diferente em algum momento da vida, que disse aquela frase que você calou, que perseguiu um sonho que você abandonou. E ainda, quem sabe, em uma dimensão desconhecida para nós. Existe um você alternativo que nunca ouviu falar de viagem no tempo, ou um que já as realizou, e está se perguntando, exatamente neste momento, se existe outro universo onde tudo aconteceu de forma diferente. Uma ideia que para muitos de vocês pode parecer tola, mas que, se for considerada seriamente, é no mínimo alucinante. Vocês não acham? As curvas temporais fechadas. Imagine que você está andando em linha reta e sem perceber. Descobrir, depois de um tempo indefinido, que voltou ao ponto de partida. Agora transfira essa imagem do espaço para o tempo ao mesmo tempo. O que significaria reviver o mesmo instante de novo e de novo, sem saída? Dou-lhes as boas-vindas ao paradoxal e fascinante mundo das curvas temporais fechadas, ou CTCs, trajetórias no espaço-tempo que se fecham sobre si mesmas, criando uma espécie de anel invisível através do qual um viajante poderia, pelo menos em teoria, voltar ao seu próprio passado. O conceito foi introduzido pelo lendário físico e lógico Kurt Gödel nos anos 40, ao analisar as equações da relatividade geral de Einstein. Gödel mostrou que, em um universo rotativo, o tempo pode se curvar e formar uma geometria temporal circular. Ou seja, qualquer ponto do percurso poderia causar deslocamentos no espaço e também te levar ao passado, como se o presente estivesse preso em um eterno déjà vu cósmico. Mas as CTCs não são só um exercício matemático. Alguns cientistas acham que elas poderiam existir, escondidas nas dobras extremas do espaço-tempo, perto de objetos como buracos negros rotativos, chamados buracos negros de Kerr. Algumas teorias sugerem ainda que essas distorções poderiam criar verdadeiros caminhos fechados, onde um objeto ou até mesmo um ser humano poderia acabar seguindo uma trajetória temporal circular, voltando sempre ao mesmo momento. Imagine um astronauta que se aproximasse demais de um desses buracos negros giratórios. Ao passar um limite crítico, ele seria puxado para uma área onde espaço e tempo se unem. Cada passo, cada movimento o faria reviver o mesmo momento em um ciclo eterno, sem começo nem fim. Um eterno retorno que desafia a lógica e a própria percepção da realidade. As curvas temporais fechadas são tanto o pesadelo quanto o sonho dos físicos. A demonstração é matemática de que a viagem no tempo poderia ser possível, mas a um preço inimaginável. Porque se o tempo pode se curvar sobre si mesmo, então até mesmo o conceito de causa e efeito, o pilar fundamental sobre o qual se sustenta todo o universo, começa a vacilar. Os eventos perdem sua ordem natural e o que deveria acontecer depois pode, na verdade, acontecer antes, em uma inquietante inversão da realidade. Enfim, as CTCs nos lembram que o tempo, tão familiar e linear em nossa vida cotidiana, pode ser um labirinto circular pronto para engolir quem se aventura perto de seus maiores mistérios. O tempo como quarta dimensão. Considere o espaço ao seu redor. É possível se mover para frente, trás, direita, esquerda, cima e baixo. 3 direções, 3 dimensões que definem o mundo físico em que vivemos e que parecem ser a única realidade possível. Mas espere um instante. E se existisse algo além, imperceptível, mas sempre presente? Uma quarta dimensão que não podemos percorrer à vontade, mas que nos arrasta inexoravelmente consigo sem pedir o nosso consentimento. O tempo, justamente como eu dizia há pouco, segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é um simples relógio que marca as horas, os minutos ou os segundos, não é apenas uma medida convencional da nossa existência. O tempo é uma dimensão verdadeira, entrelaçada junto com as 3 dimensões do espaço em um único e misterioso tecido, o espaço-tempo. Nesse tecido,
cada instante, passado, presente e futuro, pode existir simultaneamente, como páginas de um livro já escrito pelo autor. Nós, seres humanos, somos os leitores, forçados a folheá-lo em uma única direção, um capítulo de cada vez, sem poder voltar atrás ou pular para frente. Pelo menos com nossos corpos. Mas as outras páginas, os momentos que parecem perdidos ou que virão, estão lá, suspensos. Alguns físicos avançam ainda uma hipótese ainda mais inquietante. O tempo, na verdade, não flui de forma alguma. Não é uma corrente invisível que nos arrasta. Somos nós que nos movemos através dele. Se essa visão estivesse certa, viajar no tempo deixaria de ser só uma fantasia de romances ou filmes de ficção científica. Não seria um sonho irrealizável, mas uma possibilidade real, escondida por trás das leis da física e do limite da nossa percepção. Viajar no tempo seria achar a chave e o método para mudar não de lugar, mas do próprio tempo, transitando por páginas de um livro já escrito em uma linguagem ainda difícil de decifrar. E se conseguíssemos um dia, quem sabe quais segredos do passado poderíamos revelar ou que futuro poderíamos encontrar? O tempo então deixaria de ser uma simples dimensão invisível, se tornaria um território inexplorado, um labirinto de possibilidades que espera apenas por quem tem coragem de se aventurar por ele. A teoria do buraco branco. Se eu pedisse para vocês darem uma definição simples de buraco negro, o que diriam? A maioria de vocês falaria dele como um monstro cósmico, invisível aos olhos, que devora tudo o que ousa se aproximar. Luz, matéria, até mesmo o próprio tempo. Nada pode escapar dele. Cada partícula, cada sinal, cada fragmento de energia que cruza seu horizonte de eventos está destinado a desaparecer, engolido em um abismo sem retorno. Mas e se em algum lugar na imensidão escura do universo existisse o exato oposto? Uma entidade que não consome, mas gera, que não fecha portas, mas as escancara. Não um fim, mas um começo. E é aqui que ganha vida uma das teorias mais fascinantes e controversas da física moderna, a teoria do buraco branco. Se um buraco negro é uma região onde tudo colapsa, um buraco branco, segundo algumas hipóteses, seria o oposto. Seria uma região especular da qual nada pode entrar, mas de onde tudo, ao contrário, pode sair. Não só luz e matéria, mas um fluxo de energia, como uma explosão cósmica sem precedentes, como se o próprio universo estivesse devolvendo aquilo que um dia engoliu. Alguns teóricos propõem que um buraco branco pode ter ligação direta com um buraco negro, como as duas extremidades de um túnel espaço-temporal, um buraco de verme, uma ponte invisível que conecta não apenas lugares distantes no universo, mas talvez até épocas diferentes do tempo. Nessa visão, tudo o que um buraco negro engole não desapareceria para sempre, mas seria simplesmente expelido do outro lado, em outro ponto do espaço ou em outra época. Por exemplo, um astronauta sugado por um buraco negro pode não desaparecer no nada, ele pode emergir de um buraco branco. Milhões de anos no futuro, diante de um céu e uma galáxia desconhecida, ou talvez no passado remoto, quando as primeiras estrelas estavam apenas começando a brilhar na escuridão primordial do universo. A teoria dos buracos brancos parece ficção científica, mas tem bases matemáticas sólidas. Algumas soluções das equações de Einstein prevêem a existência dessas estruturas, teorizando um universo mais circular e menos linear do que imaginamos. Um universo em que nascimento, morte, começo e fim se sucedem em um ciclo infinito. Muitos físicos alertam que buracos brancos podem ser instáveis e colapsar antes mesmo de serem observados, sendo impossíveis de permanecer abertos por mais que uma fração de segundo. E ainda assim, só o pensamento de sua possível existência nos obriga a reconsiderar tudo o que acreditamos sobre o tempo, a realidade e o destino do que cruza a fronteira do desconhecido. Atravessar um buraco branco pode significar renascer em outro lugar ou até em outro tempo. Um tempo onde as regras que conhecemos não valem mais, onde passado, presente e futuro se misturam como em um sonho cósmico. E se o universo fosse cheio dessas portas misteriosas, cada buraco negro deixaria de ser um condenado silencioso para se tornar a antessala de algo extraordinário.
Uma viagem rumo ao início de tudo ou ao renascimento de uma realidade que não podemos sequer imaginar minimamente. O cilindro de Taipei. Para entender essa teoria, é recomendável um pequeno exercício de imaginação. Visualize em sua mente um objeto colossal, com o comprimento que você quiser, até mesmo infinito, que gira sobre si mesmo a uma velocidade próxima à da luz. Não estou falando de um motor estelar avançado, nem de uma nova arma secreta das grandes potências mundiais, mas de algo que, se existisse, poderia reescrever a própria ideia de realidade. Pois bem, essa imagem que você criou na sua cabeça poderia ser uma verdadeira máquina do tempo. Nos anos 70, o físico americano Frank Taipei propôs uma das teorias mais fascinantes e ao mesmo tempo assustadoras sobre a possibilidade de viagens no tempo, a do famoso cilindro de Taipei. De acordo com seus cálculos, se fosse possível construir um cilindro com densidade e comprimento teoricamente infinitos, capaz de girar sobre si mesmo a uma velocidade próxima à da luz, ele causaria efeitos extraordinários no espaço-tempo. O fenômeno-chave é chamado de frame dragging, ou arrastamento do referencial inercial. Em palavras mais simples, a rotação do cilindro deformaria o espaço-tempo ao redor de forma tão extrema que criaria um verdadeiro vórtice cósmico. Uma espiral gravitacional capaz não só de curvar o espaço, mas de arrastar consigo até mesmo o próprio tempo. É como se a realidade estivesse imersa em uma corrente invisível, onde passado e futuro se tornam caminhos possíveis, entrelaçados e, para quem souber se mover por trajetórias precisas, acessíveis. Segundo Kepler, quem conseguisse seguir a direção correta ao redor desse cilindro poderia entrar no que é chamado de uma curva fechada do tipo tempo, um percurso que o levaria de volta a um momento já vivido, permitindo-lhe viajar ao passado ou saltar para o futuro. Uma verdadeira máquina do tempo teórica, rigorosamente calculada com as equações da relatividade geral de Einstein. Mas segurem o entusiasmo. Sim, porque para construir um cilindro desse tipo seria necessária uma quantidade enorme de energia, provavelmente além de qualquer possibilidade tecnológica atual. Os materiais necessários para criá-la teriam que resistir a forças imensas e qualquer erro poderia causar um colapso gravitacional, transformando o cilindro em um buraco negro. Sem contar que interferir com o fluxo natural do tempo poderia ter consequências imprevisíveis, desde o paradoxo temporal até a própria destruição do tecido espaço-tempo. Apesar dessas dificuldades, a teoria de Taipei nunca foi completamente refutada. Muitos físicos a consideram uma das poucas soluções matemáticas coerentes com a relatividade geral. Uma daquelas hipóteses que desafiam a nossa intuição, mas que por enquanto permanecem fisicamente plausíveis. Nenhuma lei do universo proíbe a existência de um objeto assim, pelo menos de acordo com o que sabemos. Zor. Ao imaginarmos esse cilindro infinito girando no espaço, envolto por uma espiral luminosa de tempo e gravidade, surge a pergunta: se a viagem no tempo fosse possível, estaríamos prontos para vivê-la? E aqui estão elas: 7 teorias e 7 maneiras de desafiar o impossível, desde a relatividade de Einstein até os paradoxos que entrelaçam causas e efeitos. De lembranças que parecem de outras vidas a histórias de astronautas desaparecidos, cada hipótese nos aproxima do limite final do mistério. A viagem no tempo, um conceito que governa cada batida, cada respiração, cada instante da nossa existência. Talvez o tempo não seja uma linha, mas um oceano onde flutuamos sem ver as correntes que nos levam. Talvez não haja um antes e depois, apenas um presente eterno que se dobra, reescreve e repete. E nesse labirinto invisível, o ser humano não para de se perguntar: podemos realmente quebrar as correntes do tempo ou é o próprio tempo que viaja através de nós, deixando seus rastros nas lembranças, nos sonhos, nos déjà-vu que não conseguimos explicar? E vocês o que acham? Se vocês tivessem a possibilidade de viajar no tempo, iriam para frente para ver o que espera vocês no futuro? Ou voltariam para mudar algo do seu passado?
Me contem nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o L'inspiegabile.